Olá amigos, tudo bem? Como vão? Hoje às 18h30 teremos o nosso webinário gratuito. Quem porventura ainda não fez a inscrição poderá fazê-lo até às 18 horas do dia de hoje. Falaremos sobre compliance na indústria farmacêutica e compliance na saúde. Iniciando com algumas terminologias conceituais sobre o que vem a ser compliance, gerenciamento de risco e governança, que são muito importantes para nos aprofundarmos ao tema. Compliance da indústria farmacêutica e da saúde é uma das disciplinas do curso de extensão que estamos elaborando sobre o direito hospitalar preventivo. E hoje eu trouxe um tema que é muito importante, não só para as organizações de saúde e seus profissionais e seus colaboradores se prevenirem, se precaverem de eventuais atos ilícitos que possam ocorrer durante uma cirurgia, durante todo o protocolo da cirurgia, e também para os advogados poderem, na entrevista com seus clientes, saber se realmente aquele caso em específico é passível de ser judicializado ou não. Porque existe uma diferença muito grande, e aqui desde já eu quero agradecer a presença da minha amiga Lisiane, que tem um programa da PharmaWake, que é para o empoderamento dos profissionais farmacêuticos, muito interessante. Então existe uma diferença muito grande do que vem a ser erro de procedimento em saúde de iatrogenia. A doutrina jurídica e da saúde tem denominado esse tipo de erro de procedimento em saúde como erro médico, mas não é erro médico. É muito injusto você impingir um erro de procedimento em saúde a apenas um profissional. Farmacêuticos podem errar no ato da dispensação, da manipulação ou do aviamento da receita. Aviamento, nós utilizamos essa terminologia em hospital, já que o farmacêutico não realiza o ato diretamente junto ao usuário, né? Então nós falamos que aviamos a receita, né? O corpo de enfermagem pode cometer erros, fonoaudiologia, nutrição, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais e o próprio médico podem cometer erros, né? Então, quando falamos em erro, nos referimos a erro de procedimento em saúde. Uma outra terminologia também equivocadamente utilizada pelos profissionais da saúde e pelos profissionais do direito está relacionada ao prontuário médico. Não é prontuário médico, prontuário é do paciente. Até porque dentro do prontuário temos escriturações de farmacêuticos clínicos, do médico, até de assistente social, com relação à parte de quem vai ter alta, né? Existe a presença do assistente social escriturando no prontuário do paciente, principalmente em questões de home care. Tem o psicólogo, tem o fono que evolui, tem o corpo de enfermagem que realiza a evolução também. Então dada essas diferenças que aqui mencionamos, hoje vamos falar de um tema muito interessante do direito hospitalar preventivo, que o advogado cercado de assistentes técnicos, aquele advogado que não possui uma dupla formação jurídica e de ciências da saúde, pode se cercar de assistentes técnicos, farmacêutico clínico, de médico assistente, de fisioterapeuta, se a causa for da parte de fisioterapia, para poder exercer esta consultoria junto à sua organização de saúde. Então, um dos maiores problemas que trazem prejuízos financeiros para a organização de saúde está relacionada com a falta de estabelecimento de protocolos clínicos durante uma cirurgia segura, né? Quem nunca ouviu os casos é fantástico, o indivíduo entrou para operar o joelho direito e era o joelho esquerdo, o indivíduo entrou para operar apenas um apêndice, que é um procedimento cirúrgico relativamente simples, e saiu de lá com uma sequela, uma comorbidade enorme por conta de uma infecção hospitalar e muitas outras coisas, né? Aqui no escritório, por exemplo, certa feita, pegamos um caso de um paciente que teve queimaduras de segundo e terceiro graus
durante uma cirurgia de joelho, justamente porque o procedimento para ser realizado uma cirurgia de joelho, no caso dele, foi feita uma eletrocirurgia. Eles utilizam um bisturi elétrico, né? E esse bisturi elétrico, ele passa uma condução elétrica e através da ação da energia elétrica se faz a inserção no local onde se quer chegar para realizar a cirurgia. Ocorre que esse bisturi elétrico, ele deve sofrer o aterramento dele. Então, deve ser colocado próximo ao sítio cirúrgico, próximo aonde se realizará a cirurgia, no corpo do paciente, uma placa dispersível de silicone. Se vai operar o joelho esquerdo, coloque essa placa dispersível no joelho direito, por exemplo, para se realizar o aterramento e evitar-se a queimadura de segundo e terceiro grau. Nesse caso em específico, primeiro, o corpo de enfermagem não realizou a cirurgia, não realizou a pré-higienização desse paciente. Aquele famoso, olha paciente, toma banho da cabeça para baixo antes da cirurgia. Não foi feito, não foi orientado o paciente a realizar esse tipo de higienização. Então, a placa dispersível ela não vai se aderir em locais que estiverem sujidades. Esse é o primeiro ponto. A placa dispersível desse paciente em específico foi colocada em zonas de tatuagem e bem em cima de uma tatuagem que tinha coloração vermelha. E nós sabemos que tatuagens com pigmentação vermelha, elas são carregadas de metais. E esses metais, por conta de serem metais, óbvio, eles realizam condução elétrica e, consequentemente, o aterramento ele não é feito a contento. Um terceiro erro que foi encontrado nesse caso foi sobre a raspagem dos pelos do indivíduo. Também não foi feita a raspagem e com isso também não tem a aderência. Resultado, o indivíduo operou do joelho e teve o seu queimaduras de segundo e terceiro graus porque esse aterramento não foi feito a contento. Entramos com um processo judicial por conta de erro de procedimento em saúde e nesse caso vocês podem notar que não foi um erro do cirurgião. Embora a doutrina do direito médico preconize que o cirurgião é o capitão mor da nau, ou seja, ele que é o comandante daquele procedimento, não se pode atribuir responsabilidade única e exclusivamente a ele. Foi o erro do corpo de enfermagem. E isso pode ser identificado aonde? Através do estudo do prontuário do paciente, porque não foram encontradas todas essas informações que falamos aqui. Então, a organização de saúde foi condenada ao pagamento de danos morais, porque passou de um mero dissabor psicológico, abalou a moral do indivíduo. Foi condenado em danos estéticos por conta da queimadura de segundo e terceiro grau. E foi condenada também em danos existenciais. Os danos existenciais, população, estão ligados justamente ao caráter laborativo do indivíduo. Ele teve que ficar um período sem trabalhar por conta dessas queimaduras. Então, às vezes, um pequeno procedimento, né, aquele bisturi elétrico, ele tinha que ter sido validado, teria que ter sido rastreado as metodologias de análise, a calibração dele. Existem legislações específicas da Anvisa para a utilização desses tipos de bisturi de eletrocirurgia. O próprio Conselho Federal de Medicina tem um rol específico de auditoria para esse tipo de equipamento. Então, todos esses conteúdos legislativos subjacentes a um mero procedimento simples, de um simples aterramento, por uma falta de higienização do corpo do paciente, por uma falta de raspagem de pelos e ainda por terem colocado a placa dispersiva bem em cima de uma tatuagem com coloração que conduz, alguém me ligou, desculpe, que conduz a energia, levou todo esse imbróglio. Então, a função do direito hospitalar preventivo não é só voltada para o profissional advogado, mas também para a equipe multiprofissional de saúde, através da anuência, né, aderindo a esses protocolos de compliance,
de gerenciamento de risco e de governança, poderão todos, em conjunto, contribuir para que esses tipos de erro não mais ocorram. Então, como estávamos falando, um dos principais gargalos processuais que as organizações de saúde são condenadas, estão sujeitas a processos, estão relacionados à cirurgia. E a Organização Mundial de Saúde estabelece alguns critérios de protocolos para que se possa realizar uma cirurgia segura. E o advogado especialista no direito hospitalar preventivo poderá fazer essa ligação como se fosse um jogador de meio de campo, aquele que distribui o jogo, que cadencia, uma hora acelera o jogo, outra hora recua, dependendo de como está a demanda na minha organização de saúde, para que essas prevenções realmente possam ser levadas adiante. Deixa eu só mudar a tela aqui. Então, o primeiro ponto está relacionado justamente com a anestesia. Quais os cuidados que se deve ter na anestesia? Deve-se ter paciente chegando ao local. É claro que previamente à cirurgia, o corpo de enfermagem já deve informar ao paciente todos os cuidados que eles devem ter no pré-cirúrgico, como a pré-higienização, retirada de todo e qualquer tipo de adorno que tenha brincos, anéis, correntes, óculos. Eu mesmo vou cego para a cirurgia. Maquiagem, tudo que possa conduzir a eletricidade deve ser retirado do corpo do paciente. Perguntar se ele tem algum tipo de alergia, algum tipo de medicamento, que isso pode interferir, por exemplo, na anestesia, interação medicamento-medicamento. A interação medicamento-alimento também é muito importante. Então o indivíduo tem que ficar, por exemplo, meia hora antes de ir para a cirurgia sem beber água e sem se alimentar, por exemplo. Né? Todas essas informações devem ser passadas ao indivíduo. E o hospital, a organização de saúde, ela deve se resguardar em documentos. Porque só o verbal para o direito não funciona. Tem que estar documentado. E esta documentação, esse tipo de informação, ela deve estar contida no famoso termo de consentimento livre esclarecido. O termo de consentimento livre esclarecido é um documento que consideramos como um documento médico, a doutrina considera como um documento médico, e nele deve conter todas as informações necessárias para que o paciente possa decidir, através da sua autonomia de vontade, se ele vai querer se submeter àquele tipo de tratamento. Porque todo tipo de tratamento, por menor que seja, sempre vai ter a contrapartida, que são justamente os possíveis riscos que esse paciente possa vir a sofrer. Então, todas essas informações no termo de consentimento informado, no termo de consentimento livre esclarecidos, elas não podem ser engessadas. É um outro erro que as organizações de saúde cometem. Costumam engessar esse tipo de documento para todo e qualquer tipo de procedimento médico e da saúde dentro da organização. E não é assim que funciona. Até porque cada paciente possui um grau intelectual diferente. Se você pega, por exemplo, um paciente que seja analfabeto, como que ele poderá tomar ciência daquilo? Então, deve-se eleger um representante para que possa explicar para esse paciente os riscos e os benefícios que aquele tratamento trará para ele. Né? Assim como eu tenho pacientes com alto grau de intelecto, os famosos R2, eles são muito inteligentes. Porque é um concurso muito pesado para entrar, principalmente para farmacêutico. Então não pode ser engessado. Tem ainda as questões étnicas e religiosas. Pacientes, por exemplo, testemunhas de Jeová, eles não podem, por conta do dogma religioso, receber transfusão de sangue.
Então, nesses casos, eles também devem ser informados e deve ser enfatizado essa informação no documento, né? Então, com relação ao protocolo da cirurgia cirúrgica, que o advogado, junto com a equipe multiprofissional, poderá estar elaborando para prevenir processos judiciais, está justamente os cuidados com anestesias, né? Deve-se confirmar o nome do paciente, parece coisa banal, mas é muito importante isso, viu, pessoal? Identificação do nome do paciente, o local da cirurgia onde será feito. É o joelho direito? É o dedinho do pé esquerdo mesmo que vai ser feita a cirurgia? Vamos analisar a evolução do paciente, o prontuário, a queixa dele. Realmente é o lado esquerdo. Então tá. O procedimento que vai ser realizado. Quem nunca ouviu falar no É Fantástico, indivíduo vai operar do joelho e era uma apendicite, por exemplo. E tudo deve ser documentado pelo termo de consentimento informado. O sítio cirúrgico está do lado correto? Para quem não sabe, sítio cirúrgico é aquele campo que é coberto pela famosa cortininha, toalhinha, né? Isola-se o campo aonde se realizará a cirurgia. E aquela área é considerada o sítio cirúrgico. É a área delimitada que deve ter a menor concentração de micro-organismo em todo o ambiente da sala cirúrgica. Justamente porque é ali que se realizará a inserção, o corte, para se realizar o procedimento da cirurgia. Então, é importante que seja identificado esse sítio cirúrgico no local correto. Até porque, e mesmo que no local correto, quando a gente fala no local correto, é onde vai se realizar a cirurgia, e também da forma correta que esse sítio cirúrgico é colocado com relação à disposição em que o cirurgião irá trabalhar. Então, se eu tenho, por exemplo, um cirurgião que é canhoto, que ele costuma pegar os equipamentos da instrumentadora, a enfermeira, pelo lado esquerdo, eu não posso, no sítio cirúrgico, dispor daqueles equipamentos cirúrgicos que serão fornecidos pela sua assistente, por exemplo, do lado direito. Isso dificultará, por exemplo, a manipulação daquele procedimento, né? O cara ter uma mão boba, a mão direita dele é totalmente boba e derrubar alguma coisa lá dentro do corpo do paciente. Então isso realmente, tanto a disposição da forma, quanto a questão da esterilização do campo do sítio cirúrgico é muito importante para se evitar problemas. A checagem do equipamento anestésico está ok? Então beleza, vamos continuar. Porque o monitoramento, a anestesia não a gente sabe, né? E aqui é informação de bastidores de quem já trabalhou muitos anos em farmácia clínica, como eu, como a Lisiane. A gente sabe que o anestesista, muitas vezes, ele não acompanha o paciente. Ele realiza vários procedimentos ao mesmo tempo. Aplica anestesia em um, aí vai para outro lugar, aplica em outro. Só que, se o paciente tiver alguma intercorrência, esse médico anestesista será penalizado. Porque o ato médico da anestesia não corresponde única e somente à aplicação do medicamento endovenoso no indivíduo ou pela via inalatória. Um médico anestesista, pelo Código de Ética Médica, Resolução 2217/2018, e pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, ele deve acompanhar o procedimento durante toda a anestesia, ou seja, até a volta do paciente do estado de inconsciência. Então, se porventura ocorre algum problema, o grau de penalidade desse médico anestesista poderá ser caracterizado em uma das modalidades de culpa prevista no Código Civil, que daí dependerá do caso concreto a ser analisado pelo juiz para caracterizar qual tipo de grau de culpa este médico anestesista incorreu nesse caso, que seria a negligência, imprudência ou imperícia, ok? Então vamos em frente, né? O paciente, ele possui alguma alergia? A anestesia, por exemplo, vai interagir com algum medicamento que ele já tomava ou não? Ou ele tem alguma alergia de cunho de ordem genética, né?
Isso é muito importante, o estabelecimento da pulseirinha lá, pulseirinha vermelha, verde e tudo mais, né? Se existe a possibilidade de perda venosa, se eu tenho que realizar uma cirurgia no indivíduo que é hemofílico, por exemplo, né? Indivíduo hemofílico é aquele que tem a cascata de coagulação sanguínea comprometida. O tempo de coagulação sanguínea dele é muito comprometido. Então, tem que avaliar essas situações. Bom, ele tem que realmente realizar a cirurgia, senão ele vai a óbito, só que ele é hemofílico. Então, dentro do centro cirúrgico, eu vou ter que, por exemplo, ter um equipamento de circulação sanguínea extracorpórea, por exemplo, um reservatório prontinho aqui, caso ele venha a ter uma hemorragia, para fazer essa reposição rápida desse indivíduo, né? Uma outra situação que pode ocorrer com relação à perda sanguínea, as crianças, como elas têm um volume de distribuição aparente, quando falamos de volume de distribuição aparente, nos referimos a duas situações: o volume de distribuição aparente da farmacologia, né, onde os medicamentos ficam em determinados compartimentos do organismo, né, e são liberados aos poucos para a circulação, como por exemplo no fígado, no pulmão ou no rim, no baço também, e também o volume de distribuição aparente do sangue, né? E as crianças, elas têm um pouco volume de distribuição aparente, né? A quantidade de sangue, proporcionalmente falando, ela é igual a de um adulto, só que o volume absoluto de sangue é muito menor. Então, se ela tiver uma hemorragia, essa reposição deve ser feita de uma maneira mais rápida. Temos também aqueles indivíduos que que são usuários crônicos de ácido acetil salicílico ou de varfarina, por exemplo, também podem interferir no processo cirúrgico por conta da hemorragia ou por um excesso de coagulação, tá certo? Vamos em frente. Então, todas essas checagens na anestesia são muito importantes e evitam justamente erro de procedimento em saúde que pode levar o indivíduo a óbito. Você imagina só se não tem um protocolo desse formalizado pelo advogado e equipe multiprofissional de saúde. Não sabe nem se o indivíduo tem problema genético de hemofilia, quais os medicamentos que ele toma, se toma S, se toma varfarina, se aquele anestésico local ou geral utilizado vai interferir com algum tipo de medicamento que ele já toma, ou se causou alguma alergia nele durante alguns outros procedimentos através do histórico, ok? Vamos seguindo. Antes, que deve ser observado antes também da cirurgia, parece coisa besta, bobeira, mas é muito importante. Todos os profissionais da equipe, saber seus nomes, as funções de cada um. Existem cirurgias muito simples, como essa para retirada de um apêndice, por exemplo, mas existem cirurgias que duram muitas horas, como por exemplo neurocirurgias, cirurgias cardiológicas pediátricas, que demandam a quantidade de profissionais ali naquela sala de cirurgia enorme. Uma cirurgia de transplante cardíaco, por exemplo, de um lado eu tenho um decúbito ventral, o receptor, no outro eu tenho um decúbito ventral, o doador, e cada mesa cirúrgica dessa uma quantidade enorme de profissionais, né? Então, realmente eu preciso saber os nomes e o que cada um exercerá durante o ato cirúrgico, justamente para se evitar qualquer tipo de erro de procedimento, né? Cirurgião e anestesista, eles devem confirmar a identificação do paciente, o local da cirurgia, o procedimento a ser realizado, né? Tudo isso deve ser levado em consideração e esse protocolo deve ser feito pelo advogado do direito hospitalar preventivo em conjunto com a equipe multidisciplinar de saúde. A antecipação de eventos críticos, pessoal, isso é extremamente importante. Toda cirurgia pode gerar eventos críticos que não contemplariam numa normalidade daquele procedimento. Então, deve-se antever aos problemas para que se possa tomar as medidas corretas, né? E deve-se haver a revisão do cirurgião,
se existe passos críticos naquela cirurgia, pode ocorrer alguma intercorrência naquela cirurgia, qual a duração estimada da cirurgia, muito importante saber também. Há possíveis perdas sanguíneas por conta de tudo isso que mencionamos? O indivíduo tomou muito AS, que pode levar a uma hemorragia. O indivíduo é hemofílico, que pode levá-lo a uma hemorragia. O indivíduo é testemunha de Jeová, ele não pode receber transfusão de sangue. São todas essas intercorrências que devem ser observadas. A revisão do anestesista. Se existe alguma preocupação em relação ao paciente. E aqui eu volto a reiterar e agradeço a presença desde já do Dr. Leonardo por estar prestigiando essa live surpresa aqui. O anestesista, ele não pode sair fazendo procedimentos ao mesmo tempo em um monte de paciente, que é o que a gente vê nos hospitais por aí. Aplica um anestésico e vai comer uma coxinha ou vai fazer procedimentos em outros pacientes. Não, ele deve acompanhar o paciente monitorar esse paciente durante todo o procedimento cirúrgico até a sala pré-anestésica, quando ele volta do restabelecimento daquela anestesia. Se porventura ocorre alguma intercorrência durante o procedimento anestésico e cirúrgico e esse anestesista não se encontra no local para realizar monitoramento e a reversão dos problemas, a penalidade deste profissional vai ser muito maior. Não ocorrerá mitigação da responsabilidade e sequer poderá se relatar responsabilidade solidária com o cirurgião. Porque o profissional não estava lá, o cirurgião estava exercendo o papel dele. Agora o anestesista estava onde? Comendo a coxinha? Realizando procedimento em outro paciente, aquele ganha por procedimento realizado? Não se sabe. Então, os anestesistas, eles têm que tomar plena consciência que aquele termo de consentimento informado que o anestesista leva para o paciente, faltando 5 minutos para ele entrar na sala de pré-cirúrgica, aquilo lá não vai valer de nada na justiça, sabe? Porque a maneira como a informação é passada ao paciente também é levada em conta. Não só o que está escrito lá dentro com um monte de termo técnico, mas também a conduta do profissional que é exercida durante o seu mistério, que seria, nesse caso, o monitoramento do paciente. A revisão de enfermagem. Houve correta esterilização dos instrumentos cirúrgicos? Há alguma preocupação com relação aos equipamentos? Né? Existem alguns planos de cuidado que devem ser adotados antes da cirurgia, como pré-higienização do paciente, raspagem de pelos, retiradas de todo e qualquer tipo de adorno metálico e também de maquiagem. Foi feito isso pela enfermagem? Se foi feita a enfermagem, se isso foi feito a enfermagem, anote no prontuário na evolução. Porque se mesmo isso foi feito e ocorre alguma intercorrência, vocês poderão ser responsabilizados. Porque no direito nós temos um jargão. O que não está no processo não está no mundo jurídico. E para a área da saúde a gente faz a mesma analogia. O que não está no prontuário do paciente não está no mundo da evolução clínica. É basicamente isso. E, consequentemente, o juiz não conseguirá vislumbrar uma mitigação de responsabilidade se isso realmente não estiver anotado. Ok? Vamos em frente. Deixa eu mudar mais o último slide aqui. Bom, a enfermeira deve confirmar verbalmente o nome do procedimento a ser realizado, a contagem de compressas, agulhas. É muito comum, né, se esquecer, por exemplo, gás em tesoura no paciente. É mais comum do que a gente possa imaginar, né? As biópsias estão sendo identificadas com o nome do paciente. Quer coisa pior para um paciente que acabou de sair de uma cirurgia, que está debilitado, convalescente, ele está de alta, chega em casa, ainda está se recuperando, recebe uma ligação do laboratório. Olha, o tumor que o senhor tinha, ele não é benigno, tá? O médico falou que era, mas a gente fez a biópsia aqui e ele é maligno. E foi uma troca que fizeram dos tubinhos lá, do anátomo patológico, era um outro paciente. E depois volta-se atrás e fala, não, a gente se enganou.
enganou, tal. Isso já gerou um abalo psicológico no paciente que pode levar também a uma judicialização. Por isso que a identificação dos materiais para a biópsia é muito importante, para se evitar esse tipo de erro que pode levar a processos. Houve algum problema com equipamentos que deve ser resolvido? Como eu estava falando, aqui no escritório a gente teve um problema com um bisturi elétrico. Bisturi elétrico que não foi feito seu aterramento a contento durante uma cirurgia de joelho do paciente, né? Colocaram a placa dispersiva bem em cima de uma zona de tatuagem com coloração vermelha, pigmentação vermelha, bem carregada em metais que conduzem energia elétrica, e ainda não tinham feito a raspagem dos pelos desse indivíduo, né? Sujidades também vão fazer com que essa placa dispersiva não se cole muito bem, e não houve aterramento. Resultado, o indivíduo teve queimadura de 2º e 3º graus. E por conta disso, nessa falha do equipamento e também do corpo de enfermagem que não realizou os procedimentos pré-operatórios de maneira correta, a organização de saúde foi condenada em pagamento a danos morais, existenciais, porque o indivíduo ficou certo tempo sem trabalhar, e também danos estéticos. Então, às vezes, eu preciso saber validar o equipamento. Esse equipamento precisa ter rastreabilidade, ele precisa ser eficaz e seguro? Sim, precisa. Mesmo que os serviços, os equipamentos, mesmo que o hospital, pessoal, mesmo que o hospital só forneça para a equipe médica da cirurgia, mesmo que o hospital só forneça a hotelaria, ou seja, o ambiente para a realização daquele procedimento, e todos os equipamentos e os profissionais sejam terceirizados, mesmo assim, ele será responsabilizado de forma objetiva e solidária. O cirurgião, o anestesista e a enfermagem devem analisar os pontos mais importantes na recuperação pós-anestésica e pós-operatória desse paciente. Acabou de realizar o procedimento cirúrgico? Bom, o anestesista utilizou o tipo de anestésico X, que promove a recuperação da consciência, segundo a literatura médica, em meia hora. Ok, então vamos avaliar. Passa meia hora, nada desse paciente voltar. Passa 2 horas, nada desse paciente voltar. O paciente começa a entrar em depressão centro-respiratória, ou seja, ele é obrigado a ser entubado novamente porque ele não volta da anestesia. E aí, o que está acontecendo? Como é que está sendo realizado o monitoramento desse paciente? Não, eu vou chamar correndo o anestesista porque a anestesia tinha que acabar o efeito em meia hora, mas não acabou, já são 2 horas após o procedimento cirúrgico e o paciente não voltou. Cadê o anestesista? Cadê o anestesista? Está comendo coxinha, está realizando na UTI, ele estava na UTI adulto, não, agora ele está realizando um procedimento lá na UTI NEO, lá no 7º andar. Aí vai chamar o cara correndo, às vezes é um anestesista para o hospital inteiro. E aí, né? Deve-se ter o compliance e o gerenciamento desses tipos de riscos também no pós-operatório. Não é porque acabou a cirurgia, está tudo bem, não. A responsabilidade do hospital vai até a saída do carro do estacionamento daquela organização de saúde. Então, desde a entrada da recepção até a saída do paciente, o hospital deve gerenciar o risco por meio dessas ferramentas do direito hospitalar preventivo. Volto a convidá-los, e com isso encerramos o bate-papo com relação aos protocolos seguros da cirurgia. É uma breve pincelada, mas isso aqui é uma das disciplinas do nosso curso de extensão que a gente vai ministrar em breve, do direito hospitalar preventivo. Volto a convidá-los para o nosso webinário que ocorrerá hoje a partir das 18h30. Falaremos sobre compliance na saúde e compliance na indústria farmacêutica. Inscrições podem ser realizadas ainda hoje até às 18 horas na plataforma do Simpla. Está aqui nas nossas redes sociais em algum lugar, ou no Facebook ou aqui no Instagram, a gente deixou o link. Tem um link aqui na bio, tá bom? Um beijo, pessoal, um forte abraço e espero vocês daqui a pouco. Até mais.